Olá pessoal, hoje a gente vai ver o começo aí, do como criar uma função na linguagem de programação C. É uma coisa extremamente bacana, super útil, que a gente consegue dividir a nossa programação em vários pequenos blocos, facilitando a manutenção do nosso código e a organização também. Tá? O que é uma função? Vamos começar pela definição aí que a gente vai usar. Função é um bloco de instruções que pode ser nomeado e chamado dentro de um programa repetidas vezes. Então, o que é isso? Eu tenho às vezes algumas rotinas que eu vou repetir uma ou mais vezes, normalmente a gente utiliza para mais vezes, mas uma às vezes também pode ser útil. Que eu tenho aquela rotina, eu tenho aquele bloco, eu tenho aquele conjunto de instruções que executa uma tarefa específica. E eu quero deixar essa tarefa específica isolada, quero deixar ela numa parte ali especial. Para quando eu precisar da manutenção nisso, quando eu precisar entender a lógica do que isso faz, ou se eu precisar usar 10 vezes essa mesma rotina, eu consigo recorrer àquele bloco de instruções. E, por exemplo, se for uma manutenção, por exemplo, calcular o IMC, hoje ele tem uma característica, ele é de uma forma. Ah, mas a Organização Mundial de Saúde definiu que IMC, se for calcular de outra maneira, é melhor. Eu consigo alterar somente em um ponto e todas as vezes que eu calculo o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, eu conseguiria ter o reflexo dessa uma alteração. Isso garantiria também uma consistência no meu código. Todos os momentos que eu calculo o Índice de Massa Corporal, eu calculo exatamente da mesma forma. Porque todos os momentos eu estou chamando a mesma função. Isso também é outro ponto interessante, a chamada da função é por base em nome. Então já facilita, quando a gente está lendo um código, vê ali a chamada do nome da função, esse nome deve ser para isso. Por exemplo, uma função chamada calcula IMC. Num contexto de saúde, eu sei que calcula índice de massa corporal. Já facilita a legibilidade de um código também, ok? Como criamos uma função? Aqui é a forma mais básica, Eu vou passar tipo do retorno, ou seja, o que ela vai me retornar, por que essa função está sendo executada, ela me retorna o quê, qual valor ela me devolve, o nome da minha função, abre parênteses e dentro dos parênteses os parâmetros que ela recebe, tá? Fechou parênteses. O abrir chave vai iniciar o escopo da minha função, aonde começa o bloco de instruções, e eu tenho um chave aqui para fechar e determinar o fim do escopo desse bloco de instruções, certo? Vamos ver um exemplo de uma função que vai ficar mais claro. Float, ou seja, a minha função irá retornar um float, já eu falo sobre esse cara aqui que ele é muito importante, o return, ele vai retornar um float. O nome da minha função aqui, calcula IMC, ela recebe dois parâmetros, peso, que é do tipo float, e altura, que também é do tipo float. Os parâmetros são separados por vírgula. Poderia ter 10 parâmetros, poderia ter um parâmetro só. Se eu tenho mais de um parâmetro, cada um deles é separado, cada um dos parâmetros aí vão ser separados por vírgula. No caso, só tenho dois parâmetros, só uma vírgula já separa os dois. Tá? Os parâmetros entre chaves depois do nome da minha função. Entre parênteses, depois do nome da função. As chaves indicando o escopo da minha função. Tá? A variável IMC nesse caso é do tipo float, porque um dos motivos é que o retorno da minha função vai ser float. Então, o retorno tem que ser do tipo que eu determinei aqui em cima, ok? Aí eu calculo o IMC como sendo peso dividido por altura vezes altura ao quadrado, certo? Return, se entrou nele, terminou a minha função. Se tiver código para baixo do return, não será executado, ele é ignorado. A palavra return, o meu return, pode aparecer mais de uma vez dentro da minha função? Até pode, ele até pode aparecer mais de uma vez. Por exemplo, se eu tiver um condicional, um if. Se isso, return A, se aquilo, return B. Até pode, mas normalmente não é muito legal não, deixa a legibilidade do código meio difícil.
é mais bacana, é mais recomendável ter só um return ali no fim. E o que vier para baixo vai ser ignorado, tá? Então é mais fácil, a última instrução ser um return. A nossa função aqui, né? Essa parte do bloco de instruções a gente chama de corpo, e aqui é onde a gente está declarando a função mesmo, certo? A gente vai ver no online GDB, vai usar ela, vai ficar um pouco mais fácil. Essa aqui é o protótipo da minha função, a carinha que a minha função tem. Às vezes a gente vai colocar esse protótipo quando a gente estiver construindo as nossas bibliotecas, por exemplo. No arquivo .h a gente pode colocar só o protótipo da nossa função. Ou, por exemplo, agora, hoje mesmo, a gente vai usar essa função. Lembram lá da função main? Que é a função principal, olha só, a gente já vem usando função faz tempo, né? Algumas funções que a gente vem usando faz tempo, que eu até comentei no comecinho dos vídeos, nos primeiros vídeos lá. Função main, que é a função principal, é por onde o nosso programa inicia. Printf e scanf, que estão dentro da biblioteca stdio, são funções prontas. A caso da printf e scanf. A main é onde a gente constrói o nosso programa. O corpo da main é a principal parte do nosso programa. Só que agora a gente está construindo as nossas funções próprias e em breve vamos construir bibliotecas com as nossas funções. Então, eu posso colocar isso aqui no ponto H, o protótipo da minha função, ou eu posso também, quando eu for declarar a função, eu posso declarar ela assim, ali antes do meu main, antes do main começar, eu posso declarar ela assim, ou eu posso declarar somente o protótipo antes do main, depois dos includes e antes do main, e no final eu coloco o corpo a função com o corpo mesmo. Aqui eu coloco só esse protótipo. Já a gente vê a diferença entre os dois. Okay? Um exemplo aqui de uso da nossa função. Eu estou declarando a minha variável resultado do tipo float, tá? Indico que vou float para criar uma variável do tipo resultado, aliás, uma variável do tipo float chamada resultado, operador de atribuição, então o que está à direita dele vai ser atribuído à esquerda, então a minha resultado vai receber o quê? O calcula IMC para 92,5, 1,78. Então, lembra lá qual que é o return da minha função? O return IMC, ela vai receber exatamente aqui no resultado o valor de IMC. O return da minha função é o que vai ser armazenado na variável aqui, ok? Beleza, pessoal, mas se a gente olhar lá pelo online GDB, como a gente sempre faz aqui no final, vai ficar mais bacana. Pegando aqui nosso link, online GDB, não esqueçamos que é o C Compiler, então compilador de linguagem C. Esconde isso, não quero propagandas. E vamos aqui ao nosso código. Certo? Já tenho aqui a minha include stdio.h, que é um arquivo de cabeçalhos. Aqui dentro desse stdio.h vai ter um monte de protótipos de funções. Um deles vai ser a printf. Okay? A gente vai criar aqui a nossa função, então, calcula IMC. Ela vai retornar um float, calcula underline IMC, índice de massa corporal, índice de massa corpórea, depende da tradução, float, peso. Vai receber como parâmetro tanto peso quanto altura, ok? Então eu estou falando, cria uma função, calcula IMC, que retorna um float e recebe dois parâmetros, float peso, float altura. Se eu coloco o ponto e vírgula aqui embaixo eu colocaria a minha função completa. Mas vamos já fazer aqui, depois a gente só faz essa manipulação. Tá? Então vou criar aqui as chaves, delimitei o escopo da função, vou criar a minha variável IMC, ok. Float IMC. Não vou passar valor nenhum para ela nesse momento, só criei a variável float aqui para mim. Agora eu vou falar IMC vai ser igual, a gente falou que ia ser peso dividido, lembrando da precedência aí matemática da coisa, né? Altura vezes altura. Preciso colocar entre parênteses para ele fazer primeiro esse cálculo,
depois esse. Senão ele faria o peso dividido pela altura e o resultado vezes a altura. Por quê? Vai da esquerda para a direita, como tanto o operador de divisão quanto o operador de multiplicação tem a mesma precedência. Então eu preciso colocar aqui entre parênteses. Tá? Parênteses, então vai fazer altura vezes altura. Depois vai pegar o peso e dividir por esse resultado. Olha que legal, eu declarei a minha variável IMC, mas não declarei exatamente peso e altura. Por quê? São parâmetros recebidos na declaração da minha função. Então aqui eu já falei, terei a variável peso e terei a variável altura no escopo da minha função, certo? Não esqueçamos os pontos e vírgula, que eu sempre esqueço. E return o IMC, certo? Então, o que eu estou falando aqui? Variável IMC vai ser o que vai retornar da minha função. O return também precisa do ponto e vírgula. E vamos aproveitar aqui a nossa função main, que já estava em tela. Dá um pouquinho de zoom, depois eu tiro. Printf. Primeiro vamos só fazer alguma coisa aqui. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um algoritmo aqui que calcula duas pessoas, quem tem o maior IMC. Pessoa 0 e pessoa 1, né? Primeira e segunda pessoa. Para isso eu vou precisar de float, peso, altura, IMC e vou fazer para duas pessoas, né? Então eu vou criar um vetor de 2. Olha que legal. Estou criando a variável peso e a variável altura na minha função main. Mas eu já tenho elas criadas na minha função calculo IMC. Certo, tenho mesmo, mas outro escopo. A função IMC tem um escopo próprio. A função main aqui tem outro escopo. Olhando até para main aqui como função, né? Tipo int. Abre e fecha parênteses. Não tenho nada, não recebo nada. Poderia ter um void aqui, por exemplo. Void é um dos tipos primitivos de variável no C que indica nada. Se eu coloco um void numa função e eu fizer a chamada dessa função, eu não posso passar nenhum parâmetro para ela. Se eu não coloco o void, eu até posso passar um parâmetro, ela só não vai fazer nada com esse parâmetro que eu passar, mas não vai dar erro no momento que eu chamar a função, ok? Então ela é uma função, poderia ter o void, pode não ter, a main nunca vai ser chamada, assim, então só num processo de compilação, então eu não vou usar em outras funções, não vou colocar nada, para manter o padrão que a gente vem trabalhando. Ok? Então, posso ter variáveis com o mesmo nome dos parâmetros das minhas funções que eu estou chamando dentro da minha main? Posso, porque tem escopos diferentes. Não vai dar conflito de duas variáveis com o mesmo nome. Ok? E aqui, vamos lá, já tenho a peso, tenho a altura e tenho a IMC, que é um vetor de duas posições. No meu printf eu vou colocar alguma coisa aqui. Digite o peso da primeira pessoa. Dá um aqui para ficar bonitinho. Scanf. Vai ser alguma coisa, vai receber um tipo float. Ok. E, referência à memória, peso. Para economizar um pouco de digitação, o que eu preciso agora que receba a altura, né? Digite a altura. E aqui, a altura. Certo? Da primeira pessoa. Agora eu tenho o peso e a altura que eu vou guardar na minha primeira pessoa, na primeira posição do meu vetor IMC. Então, IMC na posição 0 vai ser igual, calcula IMC, recebendo peso e altura, certo? Uma vez feito isso, eu posso copiar todo esse código e aonde tinha primeira pessoa eu digito segunda pessoa. Aqui eu digito segunda pessoa também. E aqui eu vou aproveitar a variável peso e a variável altura, que eu não estou usando ela mais para nada, e recebi nelas mesmas, então sem problemas. O valor que eu precisava aqui do peso e da altura já foi utilizado aqui, já calculou meu IMC e já guardou na posição 0.
Vou usar as mesmas variáveis de novo, só que agora eu vou guardar na posição 1, que é a segunda posição do meu vetor, certo? A nossa proposta é ver qual dos dois tem o maior IMC. Então, vamos lá. If IMC na posição 0 maior que IMC na posição 1. Se o IMC na posição 0 for maior que 1, for maior do que o da posição 1, eu sei que printf a primeira pessoa tem IMC igual a, vamos colocar aqui %f, e é maior do que a segunda pessoa. E aí eu venho aqui e coloco o meu IMC na posição 0. Tá? Então a primeira pessoa, o IMC 0. Agora, se não for o caso, se o IMC da primeira pessoa não for maior que o da segunda, considerando que os dois IMCs não possam ser iguais, tá? Teria que colocar mais condicionais aqui para um igual, mas a gente vai tratar de uma maneira mais simples, e para dois IMCs serem exatamente iguais, é muito difícil. Vamos aproveitar o mesmo texto. E só corrigir. A segunda pessoa tem IMC igual a tanto. E é maior do que a primeira pessoa. E aqui 1. Certo? Vamos ver se funciona esse código? Se eu não errei nada. Vamos pegar aqui o peso da primeira pessoa. O que a gente usou lá no exemplo, 92. Altura. A gente tinha usado 92,5, né, para usar os pontos. 1,78, tem que ser em metros a altura, para usar essa fórmula. Peso da segunda pessoa, vamos pegar uma pessoa de 65 quilos, e a altura 1,68. A primeira pessoa tem IMC de 29, tal, e é maior do que a segunda pessoa. Bacana. Então, pessoal, vejam que se eu precisar calcular o IMC várias vezes, eu vou sempre seguir a mesma regra. Ah, mas agora falou que tem que ser altura menos peso, tal, menos 1. A regra vai ser alterada para todos os momentos que eu chamo calcula IMC. Isso facilita muito a vida do programador. Mudou uma regra de negócio, eu venho em um ponto e altero todos, mantenho consistência no meu código. E outra coisa, reparem como ficou gostosinho a leitura do código aqui, né? Calcula IMC, é o que eu vou guardar na minha variável IMC. Então, se eu quero olhar só minha função main, fica bacana. Se eu quisesse, por exemplo, colocar o meu protótipo aqui e a minha função embaixo, eu também poderia. Vou deixar aqui em cima só o protótipo. É bom a gente saber isso, porque depois, quando a gente for fazer bibliotecas, isso vai ser útil, tá? Beleza? Run. Peso da primeira pessoa, 92,5, 1,78, a gente falou 65, 1,68. Vejam que funcionou da mesma maneira. Tá? Eu posso colocar a função completa aqui embaixo, em cima deixar só o protótipo, ou posso colocar, que nem da outra vez que a gente fez, todo o conteúdo aqui. Ambas as maneiras estão corretas e vão funcionar bem, tá? Então é isso, pessoal. Depois a gente vai ver passagem. Aqui a gente está passando os parâmetros por valor, a gente vai ver passar por referência, vai ver algumas coisas mais ainda aí sobre funções, mas o básico do como declarar uma função e como utilizar uma função é esse. Muito obrigado.